Paz do Senhor, meus irmãos. Bem-vindo ao canal AD Betel PE. Eu sou o evangelista Flávio Henrique. Iremos começar mais um estudo sobre a lição desse trimestre que tem por tema principal o tabernáculo, símbolo da obra redentora de Cristo. Estamos na lição de número 2, que tem por título Os Artesãos do Tabernáculo. Gostaria de registrar aqui meus agradecimentos a Deus por esta oportunidade e a confiança do nosso amado pastor presidente André Barbosa, enviando um forte abraço a ele, estendendo a toda a sua família. Mencionando também o coordenador das nossas escolas bíblicas dominicais do nosso ministério, o pastor Manuel Rodrigues. Também gostaria de convidar você para participar de nossa escola bíblica dominical, que todos os domingos às 9h30 da manhã. Este trabalho é realizado em qualquer uma de nossas congregações, em Alto Nova Olinda, em Tabajara, Paratibe, Abreu e Lima, Vila Rural, Caetés 1 e 2 e aqui em nosso templo sede ao lado da PE 15. Meus irmãos, como falei anteriormente, estudaremos a lição de número 2, que tem por tema os artesãos do tabernáculo. Gostaria de ler o texto áureo de nossa lição, que está no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 12 e versículo de número 11, que diz assim: Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. A verdade prática de nossa lição está escrito: o Criador dotou cada homem de talentos individuais, para a sua honra e glória. Faremos nesse momento a leitura bíblica em classe de nossa lição, que gostaria que você acompanhasse no livro de Êxodo, capítulo de número 31, dos versículos 1 até o versículo de número 11. Vamos ler. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de ciência em todo artifício, para inventar invenções e trabalhar em ouro e em prata e em cobre e em lavramento de pedras para engastes e em artifícios de madeira para trabalhar em todo lavor. E eis que eu tenho posto como ele a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, que tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio de coração, para que façam tudo o que eu tenho ordenado, a saber, a tenda da congregação e a arca do testemunho e o propiciatório que estará sobre ela e todos os móveis da tenda, e a mesa com seus utensílios e o castiçal puro com todos os seus utensílios e o altar do incenso e o altar do holocausto com todos os seus utensílios e a pia com a sua base, e as vestes do ministério, e as vestes santas de Arão, o sacerdote, e as vestes de seus filhos, para administrarem o sacerdote, e o azeite da unção, e o incenso aromático para o santuário, farão conforme tudo o que eu tenho mandado. Quando lemos Êxodo, capítulo de número 3, vemos que o Senhor chama Moisés para libertar o povo de Israel do Egito. A escolha de Deus parecia, nos olhos humanos, uma escolha equivocada, até mesmo para o próprio Moisés, que no versículo de número 10 externa seus defeitos para Deus, que o responde nos versículos posteriores, que a escolha e a capacitação vem dele, pois a escolha de Deus sempre é certa. No capítulo de número 12 ainda do livro de Êxodo, vemos escrita a saída de Israel do Egito. Inicia ali a peregrinação do povo no deserto, onde aprenderiam a depender de Deus numa relação vital, e foi no deserto que eles experimentaram a provisão de Deus em suas vidas. Vemos ainda no capítulo de número 24, após algum tempo de peregrinação do povo no deserto, Deus manda Moisés subir ao monte Sinai, chegando a um momento deste monte que Deus chama Moisés para uma conversa que está no capítulo de número 25 e dá a ele um projeto para a construção de um lugar ao qual todo o povo convergiria para conhecê-lo e senti-lo de perto. Como vimos na lição anterior, o tabernáculo foi um projeto de Deus
Embora Moisés tivesse sido educado no Egito e tinha uma mente engenhosa e disciplinada, o tabernáculo jamais poderia ser um projeto seu, pois todo o projeto humano tem que alcançar um objetivo específico, que no deserto não se tinha cabimento da construção de algo assim. Mas o tabernáculo não era um projeto humano. Podemos afirmar que o tabernáculo era um projeto celestial. Talvez possa surgir em sua mente a seguinte pergunta: se para o projeto humano não tinha como ter um objetivo específico, qual seria o objetivo nesse projeto celestial? Quero te responder com esta frase: Deus é um ser pessoal. Nosso Pai sempre buscou se revelar ao ser humano para relacionar-se com ele. Podemos ver isso no capítulo 19 e no versículo 4 ao versículo número 6 do livro de Êxodo. No mesmo Monte Sinai, o Senhor fala com Moisés dizendo: Vós tendes vistos o que fiz aos egípcios, como vos levantei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvir a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Podemos ainda, nessa parte introdutória da nossa lição, citar o que está escrito no segundo ponto da lição anterior, do segundo tópico, que assim está escrito na lição: O Pai deseja habitar entre os homens e derrubar a parede de separação erguida pelo pecado no Éden. Ele queria fundir o céu com a terra. Esse projeto glorioso só alcançaria o objetivo máximo na encarnação e crucificação de Jesus Cristo, seu amado Filho, na plenitude dos tempos. As citações para esse é Gálatas capítulo 4, versículo 4 e Efésios capítulo 1, do versículo 5 ao 10. Meus irmãos, Deus, nesse projeto celestial, chama Moisés e dá todas as instruções necessárias para a construção do tabernáculo. O modelo era específico e divino, mas era feito com elementos materiais e teria um caráter temporal, que podia armar e desarmar e ser conduzido a outros lugares. Mas no capítulo de número 31, vemos que Deus não só separou e utilizou de materiais especiais, Ele também levantou e capacitou pessoas especiais para erguer e construir o tabernáculo. Neste momento, quero citar o ponto central de nossa lição, que diz: Deus separa pessoas para fazer obras especiais. Nesta obra, Moisés não estaria sozinho. Ele poderia dividir o trabalho com aqueles que Deus separou, que Deus chamou, que eram cheios do Espírito Santo, conforme está no versículo de número 3 da leitura em classe que nós fizemos. Sabe, o que eu entendo é que na obra do Senhor ninguém trabalha sozinho. Deus sempre vai levantar pessoas cheias do Espírito Santo para estar ao teu lado, de mãos dadas, para fazer a obra do Senhor. E não se preocupe com o que Deus chamar, porque Deus chama e Ele capacita. Vamos agora para o primeiro ponto, ou primeiro tópico da nossa lição, que fala: homens especiais para serviços especiais. Neste primeiro tópico de nossa lição, vemos quem são os homens que Deus escolheu para a construção desse tabernáculo. No primeiro subtópico, assim está escrito: para executar essa obra, Deus chamou a Bezalel e a Oliabe. O primeiro era da tribo de Judá e o segundo da tribo de Dan. Está também em nossa leitura em classe, em Êxodo capítulo 31, versículo 2 e versículo de número 6. Eu gostaria de extrair um ensinamento prático neste primeiro subtópico. Gostaria que os irmãos atentassem para a palavra executar, ou seja, seria Bezalel e a Oliabe, eles quem iriam colocar a mão na obra. Mas vemos que Deus os tinha capacitado para trabalharem com toda a ferramenta necessária. Todavia,
Quem estava com o projeto era Moisés. Vejo que Bezalel e Aholiabe estavam sob o comando dele. Aprendo com isso que Deus conta com todos nós para trabalharmos para Ele, mas que venhamos estar sob a direção daquele que Deus coloca na frente da obra. No segundo tópico de nossa lição, inicia assim. O texto bíblico de nossa lição mostra que Deus chama quem Ele quer para executar a sua obra. Ele conhece a natureza de cada filho e, de acordo com ela, distribui talentos conforme a capacidade de cada um. As escolhas de Deus muitas vezes é um mistério. Ele não depende das habilidades naturais de ninguém para fazer a sua vontade e fazer a sua obra. Porém, há escolhas de Deus que Ele utiliza pessoas estratégicas para fazer obras estratégicas. Em nossa lição, temos 2 exemplos disso. O primeiro é Pedro, que foi convocado para exercer o seu ministério entre os judeus, como está em Gálatas capítulo 2, versículo 8. E Paulo, para exercer com os gentios, como está em Romanos capítulo 11 e versículo de número 13. No terceiro e último subtópico desse primeiro tópico de nossa lição está escrito também: na obra do Senhor há lugar para diversidades de dons e talentos que envolvam lideranças espirituais, musical, ação social e muitas outras esferas que exponham a necessidade da obra. Em 1 Coríntios capítulo de número 12, vemos que Paulo descreve alguns dons espirituais, mas no versículo de número 7, ele nos dá uma orientação muito importante. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Assim como existe uma diversidade de dons, também há diversidade de serviços necessários para se fazer na obra do Senhor. Como diz a parte B do nosso texto áureo, Deus reparte particularmente a cada um como quer. Seja qual for o seu talento ou sua chamada, se você estiver com o coração limpo, puro e buscando o crescimento do reino de Deus, há lugar para você. Venha, aplique o seu talento na obra de Deus. A síntese do tópico primeiro nos diz assim: Bezalel e Aholiabe eram homens especiais chamados por Deus para executar serviços especiais. Vamos agora, meus irmãos, para o segundo tópico de nossa lição, que fala cheios do Espírito, sabedoria, entendimento e ciência. No primeiro subtópico deste segundo tópico, assim está escrito. O texto bíblico diz: o enchi do Espírito de Deus. Essa afirmativa vai ao encontro de que nós, pentecostais, sempre afirmamos: não há nada que possamos fazer na vida sem a direção e a ação poderosa do Espírito Santo. Com o início do versículo 3, consegui retirar 2 lições riquíssimas que gostaria de dividir com os irmãos. Para a primeira, gostaria de mencionar aqui o livro de João, capítulo de número 15, que diz: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Todos nós somos dependentes de Deus para a realização de qualquer tarefa ou trabalho que venhamos fazer. Ninguém pode acreditar que sozinho conseguiria fazer algo na obra do Senhor. Que seja claro a mensagem aqui: a sabedoria, o entendimento, a ciência, a habilidade, a forma, o jeito, o conhecimento, enfim, tudo, exatamente tudo, só conseguimos porque vem de Deus. A segunda lição que gostaria que os irmãos percebessem, que Deus, ao escolher Bezalel e Aholiabe, os encheu do Espírito Santo, de sabedoria, de entendimento e ciência. Ou seja, houve um investimento em suas vidas, para que os mesmos fossem inspirados e inventivos para fazerem cada peça do tabernáculo.
Eles foram chamados, mas não iriam fazer a obra ou não iriam construir o tabernáculo de qualquer jeito ou da forma que eles bem entendiam. Eles precisavam estar cheios do Espírito Santo para fazer todos os materiais conforme a vontade de Deus. Para fazermos a obra do Senhor, devemos estar cheios do Espírito Santo, para que nossos ouvidos estejam sensíveis à voz de Deus para fazermos a sua vontade. Pois como está escrito em Romanos, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus deve sempre estar acima das nossas vontades. No segundo subtópico, está escrito assim, acompanhe na sua lição. Na igreja local, muitos trabalhos requerem habilidades especiais. Por exemplo, quem escreve precisa ser habilidoso no ofício da escrita. Quem canta precisa ser habilidoso no ofício do canto. Quem toca precisa ser habilidoso no ofício instrumental. Quem prega precisa ser habilidoso no ofício da interpretação e no texto e da retórica. É verdade que os dons de Deus não dependem das habilidades naturais. No entanto, o Senhor chama pessoas que têm habilidades especiais para potencializá-las e assim executarem serviços complexos na igreja local. Bezalel e Aholiabe possuíam talentos naturais para trabalhar com ouro, prata, bronze, madeiras e outros elementos da natureza. E com isso, Deus os escolheu e concedeu a eles também capacidades sobrenaturais para realizarem as obras do tabernáculo. Vamos pegar o início do versículo 3 e o final do versículo de número 5 da leitura bíblica em Kikase e vejamos o que está escrito. E os enchi do Espírito de Deus. Versículo 5, o final dele diz: para trabalhar em todo lavor. Através das habilidades naturais que eles tinham, somando com as habilidades especiais que receberam de Deus, Bezalel e Aholiabe conseguiram trabalhar em qualquer ocupação manual, qualquer ocupação que envolva esforço mental ou intelectual. Que venhamos nos dedicar naquilo que Deus tem colocado em nossas mãos para fazermos em sua obra, mas também que venhamos nos aperfeiçoarmos para que a cada dia, através da capacitação do Espírito Santo e a capacitação que Ele nos dá, venhamos crescer, desenvolver e, óbvio, também evoluir. Na síntese do tópico 2, nos diz assim: para realizar obras especiais, é preciso ter habilidades especiais por intermédio do Espírito Santo. Iniciaremos agora o estudo do tópico de número 3, usando os talentos para a glória de Deus. O primeiro subtópico deste terceiro tópico assim está escrito e acompanhe comigo em sua lição. Mas algo devemos destacar. Ambos se submeteram à revelação de Deus para executar com maestria as peças dos altares, colunas, cortinas e cores. Assim, revestidos do Espírito de Deus, Bezalel e Aholiabe passaram a ser especialistas para fazer tudo quanto fosse necessário para construir a estrutura do tabernáculo de madeira esteticamente bela. Para este subtópico, novamente irei unir 2 versículos da leitura bíblica em classe que fizemos. Gostaria de unir o versículo de número 6 e o versículo de número 11, e assim está escrito no final deles. Versículo de número 6: para que façam tudo o que eu tenho ordenado. E no final do versículo 11 também está escrito: farão conforme tudo quanto eu tenho mandado. Como escultores, artesãos, carpinteiros, marceneiros, Bezalel e Aholiabe eram especialistas.
eles eram altamente profissionais, mas para que vossos trabalhos no tabernáculo fossem executados com maestria, o próprio Deus deixa esclarecido que tudo estava ligado apenas em uma só palavra, e é submissão. Eles primeiro submeteram-se, por isso o que faziam era tudo para a glória de Deus. Aprendemos que, embora tenhamos muitas habilidades para trabalhar na obra de Deus, é que a última instrução, toda a orientação e a direção vem unicamente de Deus. Como está escrito em nossa lição, experimente submeter-se a Deus e a fazer qualquer tarefa para a glória dele. No final do segundo subtópico, está escrito ainda: cada crente é dotado de algum talento com o qual poderá trabalhar para o Senhor Jesus e receber a devida recompensa pelo trabalho quando nos encontramos no tribunal de Cristo. Está como base bíblica 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. A parábola utilizada na lição, que se encontra no capítulo de número 25 do livro de Mateus, conhecida como a parábola dos talentos, em resumo, é a história de um homem rico que, precisando viajar e, consequentemente, ausentar-se de suas terras, resolveu distribuir talentos aos seus servos, de acordo com a capacidade de cada um deles que eles tinham para negociar. Ou seja, ele dá a cada um o necessário para que, quando este homem rico voltasse, encontraria seus servos usando os talentos para trabalhar em benefício à sua terra. Estes talentos podem representar os dons que Deus concede a cada um de nós, lá em 2 Coríntios capítulo de número 12. Ele nos reveste de sabedoria para edificação espiritual, moral e também doutrinariamente do corpo de Cristo. Como está escrito na lição, a mensagem aqui é clara. Quando o Senhor voltar, Ele deseja nos encontrar trabalhando de acordo com as habilidades que Ele nos capacitou para o seu reino. A síntese desse tópico nos diz assim: as habilidades de Bezalel e a Oliabe nos estimulam a usar os talentos em favor dos irmãos e da glória de Deus. Seja qual for o teu talento, seja qual for a tua chamada, que tudo que você venha fazer venha ser para a edificação do corpo de Cristo e beneficiar, claro, os irmãos que precisarão da tua chamada, precisarão do teu talento ser utilizado na obra para que as suas vidas sejam edificadas no Senhor. Para concluirmos esse estudo, eu gostaria de fazer a leitura no livro de Colossenses, capítulo de número 3. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. A recompensa dos que dão o melhor de suas vidas será dada por Deus aos que forem fiéis em toda a boa obra. A tua recompensa, meu irmão, vem exclusivamente de Deus. Deus, ele é galardoador daqueles que buscam utilizar dos seus talentos na obra dele. Concluímos mais um estudo da lição O Tabernáculo, símbolo da obra redentora de Cristo. Nesta segunda lição, que fala os artesãos do tabernáculo. Continue acompanhando os nossos vídeos em nosso canal ADBTLPE. Que Deus abençoe a sua vida e que esta lição seja de instrução para a sua caminhada espiritual. Deus abençoe a cada um de vocês. Meus irmãos, gostaria nesse momento de te convidar a fazer uma oração, agradecendo a Deus por tudo o conhecimento que Ele tem passado para nossas vidas. Feche seus olhos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, bendizemos o Teu nome e louvamos a Ti por tudo o quanto o Senhor tem nos distribuído. Obrigado, ó Pai, por Teu conhecimento. Obrigado, ó Deus, por tudo quanto o Senhor tem disponibilizado para aprendermos de Ti. Porque sabemos, Senhor, que tudo vem em inspiração Tua,
o Senhor é o dono de tudo, que o Senhor permaneça abençoando, Senhor, esta obra. Abençoe a vida daqueles que estão nos ouvindo nesse momento, para que esta lição venha a ser enraizadas em seus corações, para que a cada dia eles possam fazer prática dela. Eu te louvo por tudo, Deus, em nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, as divinas consolações do Espírito Santo, seja com cada um de nós, desde agora e para sempre, e todos dizem amém. Um forte abraço, que Deus o abençoe.